Sim, realmente só o Espiritismo, né, Sônia, explica como pode ser bem-aventurado o indivíduo aflito. Da internet, da Associação Espírita Teresa d'Ávila, a todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje nós estamos aqui realizando as palestras que normalmente são levadas para serem editadas às quintas-feiras, e hoje nós temos uma convidada, estarei eu participando, Sônia Hoffmann, juntamente com Heloísa Pires, e nós vamos conversar sobre o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. São as bem-aventuranças. Então, antes de nós começarmos a realizar nossa atividade, eu vou fazer uma prece e vamos conversar com vocês então. Mestre Jesus, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Ti, agradecendo pela chance, pela oportunidade de estarmos aqui, compartilhando com os nossos amigos, compartilhando com as pessoas que nos são caras, que nos são próximas, e também com aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que sabemos que é tão importante chegar até elas a Tua palavra de amor, de consolo, a Tua bênção de paz e de esclarecimento. Obrigada pela oportunidade que temos de estar aqui, levando também não só a Tua mensagem de amor, mas também essa mensagem carinhosa e respeitosa da doutrina espírita. Que a nossa querida Teresa d'Ávila, juntamente com toda a sua equipe, nos abençoe todas as pessoas, todos os internautas, a Heloísa e a mim também, para que nós possamos realizar um trabalho com fidelidade às Tuas palavras, aos Teus ensinamentos, e que possamos aproveitar da melhor forma possível esta encarnação para a nossa melhoria moral e intelectual. Ampara-nos hoje e sempre, Jesus, e que Teresa d'Ávila também esteja junto conosco, através dos nossos espíritos protetores. Que assim seja. Olá, Heloísa, tudo bem? Vamos lá? Tudo bem, vamos lá. Então, vamos ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma bem-aventurança, não é? Bem-aventurados os aflitos. Choram. Isso. Sim, realmente só o Espiritismo, né, Sônia, explica como pode ser bem-aventurado o indivíduo aflito. Mas através da reencarnação nós conseguimos entender, e através também do fato que hoje a ciência comprova, como tudo ela está comprovando, que existem várias moradas na casa do Pai. E nós estamos na morada Terra, linda escola, mas um planeta em desenvolvimento, com dificuldades e facilidades. Exatamente. Correto, né? Exatamente. E nesse capítulo é bem importante, nós vamos hoje conversar um pouco dos itens 1 até o 13, e todos aqueles que estiverem depois interessados em lerem com mais atenção todos estes itens, nós convidamos para ler todo esse capítulo que é tão... Aliás, todas as bem-aventuranças do Cristo são tão importantes para o nosso desenvolvimento, mas hoje nós vamos então conversar, e justamente os itens 1 e 2 é a leitura da bem-aventurança, não é, que Jesus apresenta, e que ele vai falando sobre como é importante as pessoas saberem desse sofrer. E aqui nós vamos encontrar no item 3 do capítulo 5 justamente essa questão.
que somente a fé no futuro não é suficiente, não basta somente nós acreditarmos que há uma sobrevivência da alma, que o futuro irá existir. Nós precisamos também aproveitar essas oportunidades que nós temos de estar aqui, reencarnados, e aplicar essas bem-aventuranças que o Cristo nos apresenta e que o Espiritismo também nos esclarece. Precisamos entender por que sofremos, não é, Heloísa? É verdade. E lembrarmos, só lembrando o passado, lembrar que, graças a Deus, não existe o inferno que pensávamos. Senão estaríamos em caldeirões ferventes pela eternidade. E Deus tem um método didático tão maravilhoso, é o pai da parábola do filho pródigo, e nos perdoa incondicionalmente, mas nos criou de uma forma tão linda que nós, quando amadurecemos, temos na nossa consciência a lei de Deus. E não nos conformamos até nos corrigirmos. Desejamos caminhar para a luz. Que Pai maravilhoso que não nos castiga. Nós é que criamos as nossas lições, né, Sônia? Se a gente pode utilizar uma expressão, é uma pedagogia evolutiva tão bem aplicada, com tanto amor, com tanto carinho por Deus. É uma verdadeira pedagogia evolutiva que nós estamos vivenciando as reencarnações, reparando alguns equívocos, algumas falhas, também, muitas vezes, desenvolvendo algumas potencialidades, algumas capacidades. E isso vem a partir do quê? A partir dessa oportunidade que nós temos de vivenciar algumas situações. Por isso a importância de saber por que é que nós estamos sofrendo. Nem sempre nós estamos sofrendo somente porque tivemos equívocos em encarnações pretéritas, ou mesmo ao longo dessa encarnação. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque faz parte do desenvolvimento, desse processo de desenvolvimento que é a vida, e que a gente precisa extrair de nós, retirar de nós essa questão do egoísmo, do orgulho, e muitas vezes desenvolver a inteligência que Deus nos oferece, que Jesus nos orienta, e que o Espiritismo também nos esclarece a partir da fé raciocinada, não é? Muito bom. E eu lembro nessa hora de um espírito lindo, interessante. Ele diz que não acreditava em Deus. O físico cadeirante Hawk, que ele ficou com uma distrofia muscular, começou com 16 anos, quando ele tinha 20 e poucos, 30 anos, a mulher o abandonou, com os 2 filhinhos, ela levou, e ele nunca reclamou. Aí ele casou com uma enfermeira que também o abandonou, porque a doença dele ficou tão terrível que ele ficou encolhidinho na cadeira de rodas e só falava através do computador. Este moço maravilhoso nunca reclamou, agora já desencarnou, está nas dimensões melhores. Mas ele começou a estudar o universo e a passar para nós, mais preocupado com a nossa aprendizagem do que com o estado dele. E é uma forma de sofrer menos, verificar quantos realmente sofrem. E fazer o bem, diz o Dr. Roberto Calil, cardiologista do Sírio-Libanês, mas ele diz, não é religião, é ciência, ótimo, seja o que for. Ele diz, fazer o bem faz bem, perdoar melhora todo o estado do organismo, porque o ódio produz doenças cardiovasculares. Eu achei belíssimo um cientista, até então não falavam isso, falar como é importante pensarmos bem, amar o próximo e perdoar, como Jesus nos ensinou. Uhum.
Isso é extremamente importante. E muitas vezes as pessoas prendem-se muito àquelas questões de que, bom, nós vamos encontrar no capítulo 5 que duas são as fontes que podem causar o sofrimento. Ou nessa vida, pode estar nessa vida ou em vidas passadas. Mas muitos colocam somente naquela questão de expiação, de prova, mas também nós temos de entender que muitas vezes não é somente expiação, não é somente prova. Como Allan Kardec coloca lá na Revista Espírita, não importa se é prova ou se é expiação, importa sim que é uma oportunidade de melhoramento moral e intelectual. Excelente, excelente. E o capítulo também fala, acho que no número 4, uniões infelizes. Às vezes são fruto de cálculo de interesses ou vaidade. Às vezes os casais se unem iludidos. Às vezes acham que o outro é um bom partido. E Emmanuel diz, de outras vezes, o homem julga encontrar uma princesa para depois, só depois, com o passar do tempo, verificar que não era uma princesa. Eu brinco, era uma bruxinha. De outras vezes, a mulher julga encontrar um príncipe para depois, só depois, verificar que o príncipe caiu do cavalo. Então, existe isso também. Você depende do outro. Então, o importante é desenvolver essa possibilidade, essa resignação, e não ficar somente naquela situação conformista, mas entrar em uma resignação ativa, de se resignar. E até eu vou pedir licença para ti, Heloísa, e vou ler um trecho que eu gosto muito, muito, eu acho muito, eu vou ler aqui em braille. Quero ouvir. E eu acredito que seja de uma pessoa que tu conheces muito. É uma pessoa que é o senhor seu pai, o Herculano Pires, que ele escreveu lá. Meu pai, amo. É o teu pai, pois então. No livro O Homem Novo, ele escreveu um capítulo sobre a resignação espírita, e eu acho isso brilhante, essa questão da resignação, não é que muitas vezes as pessoas dizem que os espíritas gostam muito do sofrimento, e não é exatamente isso, e aqui o Herculano vem colocando assim de uma forma brilhante, olha só, a resignação espírita decorre não de uma sujeição místico-religiosa a forças incontroláveis, mas de uma compreensão do problema da vida. Quando o espírita se resigna, ele não está se submetendo pelo medo, mas apenas, olha só que bonito isso, mas apenas aceitando uma realidade para a qual terá de se sujeitar exatamente para superar, exatamente para vencê-la, vencer essa realidade. Não é, pois, daí ele continua assim, não é, pois, o conformismo que se manifesta quando alguém se resigna, mas a inteligência ou a inteligente compreensão de que a vida é um processo em desenvolvimento, dentro do qual o homem tem de se equilibrar. Então, olha, eu acho isso tão bonito. Lindo! Que sabedoria!
O teu pai foi extremamente sábio, estava Nossa, extremamente inspirado quando escreveu isso, porque quando a gente entende esse processo, não é? E a gente começa a desenvolver a inteligência e saber por que nós estamos sofrendo, por que nós estamos passando pelo que nós estamos passando, não é? é verdade. E não há quem não tenha um sofrimento na Terra. É uma dificuldade, como na universidade, para conseguir o diploma. Aqui nós conseguimos, através, como diz o pai, da inteligência, o povo diz, tem uma prece, que eu possa mudar o que pode ser mudado e aceitar o que não pode ser mudado. É inteligência, é resignação. Pode chorar, gritar, se atirar no chão, não vai adiantar. E minha mãe dizia assim, a felicidade, ela repetiu um poeta, é a árvore dourada que está onde nós a pomos, e nunca fomos onde nós estamos. Quer dizer, temos que nos resignar a ser feliz com aquilo que o ser é feito por silicone. E não adianta, não é por aí a alma que tem que ser perfeita, né? Exato. Né, Sônia? Vamos aperfeiçoar a alma. Então, e a gente tem que entender... Nós precisamos entender que realmente a vida é um processo que está em desenvolvimento, é um processo evolutivo. E para vivenciar esse processo, nós muitas vezes temos de vivenciar situações que nem sempre são as mais confortáveis, não é? Mas que nós precisamos passar por aquilo, não é? Precisamos. Então, no momento que a gente entende que realmente é importante, e que para vencer determinadas dificuldades nós precisamos vencer tudo isso, nós estamos, o quê? Desenvolvendo a inteligência, e aí nós temos muito mais chance de alcançarmos com muito mais facilidade. Então, por isso que ali nós encontramos no capítulo 5, que não basta somente ter fé no futuro, mas nós precisamos entender por que é que nós estamos sofrendo, dentro dessa pedagogia evolutiva de Deus, que Deus nos oferece, e a partir dessa justiça, e até mesmo essa expressão é muito interessante, que é utilizada nesse capítulo, é a justiça distributiva. Deus, dentro da sua justiça distributiva, a cada um segundo as suas obras. Então, cada um recebe de acordo com como obra, não é? E isso é importante nós termos em mente sempre. É claro, e nesse capítulo também nós encontramos que temos que verificar a possibilidade, as escolhas, porque devemos desejar acelerar o desenvolvimento. No livro dos Espíritos diz, só o espírito covarde foge das provas difíceis. O espírito corajoso enfrenta com classe. E a prova, lembra o capítulo, nem sempre é expiação, mas a expiação pode servir de prova. Exato. Prova é a possibilidade de crescer. Expiação é apagar um erro do na carne, na encarnação, que a gente consegue, com resignação e obediência, e alegria e gratidão a Deus. Exatamente. E como é importante, e nós vivenciamos tantas situações no dia a dia, exemplos e modelos, e o maior modelo que nós tivemos, Jesus, né, o nosso guia e modelo, por quantas situações difíceis ele passou e nos mostrou o quanto havia de possibilidade. E não seria tudo sempre agradável para todo mundo, né? Sempre haveria alguma situação desconfortável, mas nem por isso não é alguma coisa impossível. Nós podemos
continuar, seguir em frente, não é? Jesus venceu. Isso. Não é? Então, ele nos mostrou a possibilidade que existe, que nós temos as chances, nós temos as oportunidades, cada um vai receber de acordo com as suas obras, e pela amorosidade de Deus, nós muitas vezes recebemos muito mais do que realmente nós estamos, não é? Basta somente darmos um pequeno movimento que a espiritualidade já está de mãos postas para nos ajudar a seguir em frente. Mas nós precisamos, pelo nosso livre-arbítrio, começar a pensar em nos modificar, a trabalhar, realmente trabalhar com ânimo, com coragem na nossa organização moral e intelectual. Não basta somente nós pensarmos em evoluir intelectualmente, mas a gente também tem que evoluir moralmente, né? As duas asas, não é, que Kardec apresenta. Isso, é verdade. E no capítulo nós vemos também motivos de resignação. Aí dão um exemplo, eu adoro esses exemplos. Um devedor a quem o credor diz: se me pagares a 100ª parte, darei quitação, e ficarás livre do resto. Então, nós erramos no passado e, em geral, a lição é muito atenuada, bem pequenininha, mais suave. Mesmo assim, às vezes reclamamos. É necessário crescer. É necessário, você lembrou bem, Jesus de Nazaré não tinha erro algum, ele veio apenas para nos ajudar, sabia da nossa ignorância, colocaram na cruz como se fosse um revoltado contra o governo romano, por os sacerdotes judeus e os romanos, e o mataram com sofrimento. E o que ele fez? Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Que espírito lindo! E a situação é que nós ainda parece que nós ainda continuamos sem saber o que nós estamos fazendo. Não é? Isso que é triste. Isso, olha agora na pandemia. Não é uma situação fácil. Muitos partiram, os que têm que partir, fatal, nascimento e morte. Mas o povo sem máscaras, por vários problemas que criamos. Falta de hospitais, entregamos o governo da terra aos ousados e muitas vezes maus. Então, nós também temos que ajudar, né? Falar, exigir, pedir, sempre como ensinou Gandhi, com paciência, com resignação e com obediência, porque ele disse que ele era seguidor de Jesus. E por isso que eu acho importante, assim, quando aqui é colocado, né, que o Herculano Pires coloca essa diferença entre resignação e conformismo, porque a resignação é um processo sempre ativo, enquanto que o conformismo é muito passivo. E nós precisamos, e nós estamos justamente nessa encarnação para evoluir, e evolução significa ação. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e deixar, né, ficar somente chorando. Não, a gente tem que buscar entender o porquê que as coisas estão acontecendo, tentar encontrar soluções, tentar modificar a nossa vida, a vida de outras pessoas, enfim, nos auxiliar. Excelente. Né? Então, eu acho isso muito... Olha, brilhante. Pessoas comuns, às vezes, conseguem. Tem uma amiga, Meruli Stigl, ela tem aquela doença dos grelos no sangue, e ela tinha 5 anos, os médicos disseram, o pai dela não vai. Vieram para o Brasil, ela está com mais de 40 anos,
casou, tem 3 filhos e fundou uma instituição para auxiliar os que têm essa e outras doenças. Eu falei, meu Deus, é uma menina maravilhosa. E a Dorina Noio, que você também conhece, né? Sim, que também, de São Paulo. Ela ficou com 16 anos. Ah, fala sobre ela. Você a conheceu também? A Dorina, sim, eu estudei, eu fui aluna da Dorina. Sônia. Ela teve uma fundação toda em São Paulo, Sônia, não é? Não, Oi? Sônia, 5 minutos. Isso. Sim. Então vamos homenagear. Fala aí, Sônia, sobre a Dorina. Então, a Dorina tem uma fundação, né? Ela já desencarnou, mas ficou toda essa fundação em São Paulo. E quantas pessoas cegas, com baixa visão e com vários outros problemas que estão sendo beneficiados por essa fundação. Então, foi desenvolvido todo um trabalho de inteligência ali, onde ela, a partir de oficinas, pela leitura de livros. Quantas pessoas não sabem o que fazer? E a Dorina mostrou muito bem. Grave um livro, não é? Leia uma mensagem, faça uma oficina. Puxa, tem tantas coisas boas que podem ser feitas e que podem amenizar não somente o sofrimento da outra pessoa, mas o seu próprio sofrimento, o seu tédio, não é? E esse trabalho é importante. Você esquece. Nossa, Oi? O trabalho de Dorina é um dos mais lindos que eu já vi. Quantas crianças foram ajudadas por Dorina? Eu mesma cheguei lá muito jovem e, diante daquele exemplo de obediência, de resignação, de ação, de inteligência, eu me modifiquei para melhor. E todos que estudavam com Dorina se tornavam melhor. Quer dizer, um exemplo, Sônia, que coisa linda. Nunca chorou, nunca reclamou, feliz, alegre. Temos que aprender, né, Sônia? É hora. Exatamente. Exatamente. Mas, como tudo que é bom passa muito rápido, Heloísa, estamos chegando ao final. É verdade. Então. Mas foi bom, adorei. Então, eu vou te pedir, então, para fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Heloísa? Ai, faz, Sônia, faz. Encerra, por favor. Eu adoro de prece. Tá bom, então tá. Paz. Obrigada, querida. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Teresa Dávila. Obrigada aos nossos, agradecemos a todos vocês, queridos da espiritualidade, por nos ter possibilitado este tempo, que essas bênçãos cheguem a todas as pessoas, envolva todas as pessoas que estão precisando, encarnadas ou desencarnadas, que possam receber de acordo com as necessidades de cada uma. E também queremos pedir neste momento, em especial por este espírito que tanto bem fez, que foi dois espíritos, duas pessoas que tanto bem fizeram, a Dorina Noil e ao José Herculano Pires, que trouxe tantos esclarecimentos, que eles sejam abençoados na espiritualidade, sejam sempre envolvidos em bênçãos de paz, e todas as pessoas, a nossa querida também Heloísa, que esteve conosco, e a todos os internautas e a todos aqueles que estão assistindo esta palestra na noite de hoje. Muito agradecida, e que as suas bênçãos, Teresa Dávila, permaneça conosco ao longo de toda a semana, envolvendo também, abençoando, em nome de Deus, em nome de Jesus, os nossos espíritos protetores. Muito agradecemos, e que possamos, se for assim possível, mais adiante estarmos juntos novamente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Lindo, querido. Obrigada. Foram maravilhosos minutos, maravilhosos. Obrigada, querida.
Um abraço no Eduardo, agradecimento ao Henrique.